Muitos acreditam que a liderança começa no momento em que alguém assume um cargo, recebe uma equipe ou que passa a tomar decisões estratégicas, e essa visão é limitada. A verdadeira liderança, ela começa muito antes. Ela nasce da capacidade de cada indivíduo de se conhecer e de se governar. Não existe liderança eficaz sem autoconhecimento. Não existe consistência sem disciplina pessoal. E é isso que Daniel Goleman demonstra ao colocar a inteligência emocional como um fator decisivo da liderança. Os seus estudos mostram que o líder eficaz não é aquele mais brilhante intelectualmente nem o mais experiente tecnicamente. São aqueles que sabem reconhecer as suas próprias emoções, entendem como essas emoções afetam o seu comportamento e conseguem agir com equilíbrio em vez de reagir por impulso. A autoconsciência e o autocontrole são a base invisível de toda a liderança. O livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes reforça essa visão. Os 3 primeiros hábitos, ser proativo, começar com um objetivo em mente e colocar primeiro o mais importante, tratam justamente da liderança pessoal. O autor demonstra que a disciplina para escolher conscientemente, definir também um propósito claro e organizar as prioridades é o que transforma o potencial em realização. Antes de influenciar os outros, é preciso ser capaz de dirigir a própria vida com clareza e consciência. Esse vídeo ele nasce da integração dessas duas perspectivas. Goleman mostra a importância do autoconhecimento emocional e Convey traz os hábitos que consolidam a disciplina pessoal. E eu vou te mostrar, te apresentar um guia completo para quem deseja construir uma base sólida na liderança. A capacidade de governar a si mesmo antes de buscar governar os outros. Ao longo dos vídeos sobre liderança, você vai aprender a identificar as emoções e padrões que influenciam as suas decisões e a transformar impulsos em escolhas conscientes e a cultivar hábitos que garantem o foco no essencial. Mais do que conceitos, você encontrará as ferramentas práticas para desenvolver disciplina diária e consistência de caráter. A liderança não começa no cargo, ela começa no indivíduo. A estrada que leva à influência, à confiança e ao reconhecimento profissional passa primeiro pelo autoconhecimento e pela disciplina pessoal. Meu nome é Agatha e eu te convido para percorrer essa estrada junto comigo. Meu objetivo é te ajudar a aprimorar as suas habilidades e com isso conquistar posições cada vez maiores. E se esse conteúdo é do seu interesse e você ainda não é inscrito, aproveita, clica em se inscrever e ativa o sininho. Você não tem ideia como isso ajuda a gente a desenvolver o canal. Toda semana tem conteúdo novo por aqui e eu tenho certeza de que todo o conteúdo fará diferença na sua vida. Durante muito tempo, a gente acreditou que a inteligência medida por testes de QI era o principal fator de sucesso profissional. Essa visão ela começou a ser questionada por Daniel Goleman, que mostrou que a diferença entre profissionais medíocres e líderes extraordinários não estava apenas no conhecimento técnico ou na capacidade lógica. Ela está na forma como cada indivíduo lida com suas próprias emoções e como ele lida com as emoções dos outros. Esse conceito recebeu o nome de inteligência emocional e tornou-se um divisor de águas no estudo sobre liderança. Segundo Daniel Goleman, ela é composta por 5 domínios: autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. 2 deles, a autoconsciência e o autocontrole, formam o alicerce da liderança pessoal. Sem eles, os demais se tornam frágeis. A autoconsciência é a capacidade de identificar o que se sente e por quê. É reconhecer padrões emocionais, perceber como eles afetam pensamentos e atitudes e entender o impacto que geram nas pessoas ao redor. Líderes que desenvolvem esse domínio sabem quando estão ansiosos, irritados ou entusiasmados e conseguem evitar que essas emoções guiem decisões importantes sem reflexão. O autocontrole, por sua vez, é a disciplina de escolher como reagir às emoções identificadas. Não se trata de reprimi-las ou fingir que não existem, mas de administrar sua intensidade e expressá-las de forma produtiva. Um líder com autocontrole não explode diante de uma falha da equipe, mas transforma a energia da frustração em diálogo construtivo para encontrar soluções. Essa capacidade é o que gera confiança. As pessoas sabem que não estão à mercê de reações imprevisíveis. O terceiro domínio, a motivação, conecta o indivíduo ao propósito. Líderes emocionalmente inteligentes não se movem apenas por recompensas externas,
mas por uma motivação intrínseca de melhorar, aprender e contribuir. Isso é que dá resiliência em tempos de crise e consistência em momentos de pressão. Os últimos dois domínios, a empatia e a habilidade social, projetam essa inteligência para fora. A empatia é a capacidade de compreender emoções alheias, enquanto as habilidades sociais permitem transformar essa compreensão em relacionamentos de confiança. Esses domínios são essenciais para influenciar, inspirar e mobilizar pessoas. Mas é claro que tudo começa por dentro. Não há como desenvolver empatia verdadeira sem antes desenvolver autoconsciência. Não há como influenciar positivamente os outros sem primeiro aprender a regular as suas próprias emoções. A liderança, portanto, ela é construída de dentro para fora. E nesse vídeo a gente vai mostrar que o ponto de partida não é dominar técnicas de persuasão nem acumular títulos. É aprender a observar você mesmo com honestidade, compreender as emoções em tempo real e transformá-las em escolhas conscientes. Esse é o fundamento invisível que sustenta líderes respeitados e eficazes. O primeiro passo do autoconhecimento é aprender a se enxergar com honestidade. Essa é a essência da autoconsciência emocional. Ela não se resume a identificar estados de humor passageiros, mas a reconhecer padrões mais profundos. Aquelas reações recorrentes que moldam decisões e relacionamentos ao longo do tempo. Muitos profissionais acreditam que são racionais em suas escolhas. No entanto, as pesquisas mostram que grande parte das decisões humanas nascem de impulsos emocionais. Só depois a razão entra na cena para justificar o que já foi decidido pelo sentimento. Líderes que não percebem isso acabam prisioneiros dos seus próprios padrões. Repetem erros, reagem de forma desproporcional e sabotam a sua credibilidade sem compreender o porquê. O espelho da consciência é o exercício de observar a si mesmo em ação. É perceber, por exemplo, quando uma crítica desperta a sua forma defensiva, quando a pressão gera muita ansiedade ou quando o desejo de reconhecimento leva a decisões precipitadas. Não se trata de se julgar, mas de se reconhecer. Só o que é percebido pode ser transformado. Essa prática exige disciplina e reflexão. Anotar as emoções em situações-chave, revisitar decisões passadas e identificar quais sentimentos estavam presentes são a forma de construir esse espelho interno. Com o tempo, o líder começa a reconhecer não apenas o que sente, mas também o padrão por trás do sentimento. Descobre, por exemplo, que a sua impaciência em reuniões não tem a ver com a ineficiência dos outros, mas com sua própria dificuldade em lidar com ritmos diferentes. Essa consciência gera um efeito poderoso, a liberdade de escolha. Quando o padrão é inconsciente, a reação é automática. Quando o padrão é reconhecido, o indivíduo ganha a chance de decidir como agir. É essa a diferença que separa líderes imprevisíveis de líderes confiáveis. Ao desenvolver o espelho da consciência, o líder passa a compreender não apenas as suas forças, mas também as suas vulnerabilidades. E essa compreensão não enfraquece, ao contrário, ela fortalece. Porque só quem conhece as suas limitações consegue se preparar para administrá-las. Só quem conhece as suas emoções consegue transformar impulsos em escolhas conscientes. A autoconsciência é o alicerce da disciplina pessoal. Sem ela, não dá para aplicar os hábitos que te transformam em uma pessoa eficaz, porque a pessoa sequer percebe o que desvia do caminho. Com ela, cada hábito ganha profundidade. Ser proativo deixa de ser um slogan e passa a ser uma decisão consciente. Colocar o mais importante em primeiro lugar deixa de ser uma teoria e se torna uma prática diária. O espelho da consciência, portanto, não é um exercício de vaidade, é um instrumento que revela quem realmente nós somos, para que possamos escolher quem queremos nos tornar. Mas reconhecer as suas próprias emoções é apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste do autoconhecimento está na capacidade de administrar o que você sente. Daniel Goleman chama isso de autocontrole emocional, a habilidade de escolher como reagir, mesmo quando a pressão é alta. O líder que não possui autocontrole se torna refém do impulso. Um comentário mal interpretado, por exemplo, pode despertar uma hostilidade. Uma falha da equipe provoca, por exemplo, explosões desproporcionais. A ansiedade diante de uma decisão importante leva a escolhas precipitadas. Essas reações elas podem parecer naturais, mas elas corroem rapidamente a credibilidade. Pessoas não confiam em líderes instáveis. O autocontrole não significa reprimir as emoções ou fingir que elas não existem.
significa reconhecer que elas estão ali, compreender a sua origem e decidir como canalizá-las. A raiva, por exemplo, pode ser usada como combustível para defender valores e corrigir injustiças, em vez de transformar você numa pessoa agressiva. A ansiedade, ela pode ser convertida em energia de preparação, em vez de paralisar você por pânico. Esse domínio, ele cria a diferença entre líderes que apenas ocupam cargos de líderes que inspiram confiança. O primeiro reage ao ambiente, o segundo age de acordo com valores e objetivos, mesmo sob pressão. É essa consistência que faz pessoas seguirem líderes com segurança. Nesse caso, a gente pode considerar que o hábito de ser proativo é, em essência, um exercício de autocontrole. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está o poder da escolha. Os líderes disciplinados usam esse espaço para refletir, alinhar a reação ao propósito e a responder de forma consciente. Esse ponto de encontro entre esses dois autores revela que o autoconhecimento sem disciplina é incompleto, e disciplina sem autoconhecimento é frágil. Um líder precisa dos dois, saber o que sente e saber decidir como agir. É nesse equilíbrio que nasce a confiança. O controle consciente não é uma habilidade adquirida de uma vez por todas, mas um exercício contínuo. Ele exige prática, reflexão e muitas vezes humildade para a gente reconhecer quando falha. Cada vez que o líder consegue escolher em vez de reagir automaticamente, ele fortalece seu caráter e dá um passo rumo à liderança autêntica. O autocontrole é a ponte entre emoção e ação. É o que transforma o conhecimento de si mesmo em comportamento confiável. É, portanto, uma das ferramentas mais poderosas da liderança, silenciosa, mas decisiva.